Bem-vindos, irmãos, à nossa sala de estudos da Igreja Seara. Nós concluímos ontem uma série de estudos sobre libertação e como manter a libertação. O último estudo foi como certificar-se que uma pessoa realmente foi liberta. Bem, nós hoje vamos começar uma série de estudos sobre o Espírito Santo, porque um dos estudos de libertação foi sobre a casa vazia. E que depois que o Senhor Jesus liberta uma pessoa, removendo de lá os valentes dos espíritos malignos, esta casa, o coração da pessoa precisa ser ocupado, precisa ser preenchido. Há um trono no coração da gente, que nesse trono precisa estar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar, para interceder por nós. Então, nas próximas aulas, nós vamos estar estudando um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo e como ela pode se relacionar conosco, como nós podemos nos relacionar com ela, qual é a função do Espírito Santo e depois da natureza do Espírito Santo e funções, nós vamos estudar os dons espirituais, um pouco cada dia sobre cada um deles para que você possa ser instruído na palavra de Deus. Então eu quero começar com a divindade do Espírito Santo. A primeira palavra bíblica que eu quero ler com vocês está em 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nela está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, a primeira característica da natureza do Espírito Santo é que ele tem onisciência, ele conhece todas as coisas. E ele conhece o coração de Deus e traz ao coração humano a vontade revelada, a vontade perfeita, a vontade do céu. Então, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. A segunda característica que nós queremos ministrar é sobre onipresença. No Salmo 139, a partir do verso 7 até 12, lá diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua direita me sustentará. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nós estamos falando de que não há lugar que o Espírito Santo de Deus não possa penetrar. Nós não conseguimos nos ausentar, ficar fora do raio de ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode penetrar em todos os lugares. Ele é onipresente. Em Lucas 1,35 fala de que ele é onipotente. Ele fez parte da criação. Quando ele chega na questão do nascimento de Jesus, ele faz parte desse ato divino. Em Lucas 1,35 diz: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. A onipotência de Deus, não haverá impossível. Então, já relacionando que o Espírito Santo de Deus, ele estava participando já do nascimento de Jesus. Nós podemos ver que o ministério de Jesus foi sempre acompanhado pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que acompanhou o Senhor Jesus e que também nos acompanhará nesta obra. A quarta característica importante da divindade do Espírito Santo é eternidade. Hebreus capítulo 9, verso 14, diz assim: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito eterno, que diz aqui em Hebreus 9, 14, fala da divindade. O Espírito Santo estava junto na criação, sempre existiu,
e ele tem conhecimento de eternidade. Bem, quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa porque ele tem uma personalidade. E personalidade é individualidade, consciente que possui inteligência, sentimentos e vontade. Isso determina uma personalidade. O Espírito Santo tem todos esses atributos, são qualidades de uma pessoa. A importância do Espírito Santo, através do seu serviço, do seu ministério também na igreja. Do ponto de vista da adoração e do conhecimento, ele vem e está sempre junto nos tempos de adorar e de ensinar, trazer o conhecimento de Deus. É importante que a gente também olhe a importância do Espírito Santo do modo de vista prático da igreja. A importância, porque o Espírito Santo de Deus é que faz com que a igreja se mova. Ele está presente na conversão de alguém. O Espírito Santo de Deus está presente na libertação de alguém. O Espírito Santo de Deus está presente no batismo de alguém. O Espírito Santo de Deus está presente na santificação de alguém. O Espírito Santo de Deus está presente na distribuição dos dons. Então, na vida da igreja é imprescindível. Não é possível ser igreja se nós não formos guiados, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudar a cumprirmos o nosso chamado e o nosso ministério. É importante também do ponto de vista de experiência, porque o Espírito Santo de Deus nos mantém em comunhão com Deus. É a parte divina de Deus em nós. Em 2 Coríntios 13, lá diz assim: a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O Espírito Santo de Deus nos envolve na comunhão com o Pai. Então nós somos muito abençoados, firmados e fortalecidos quando o Espírito de Deus se move, se manifesta em nós e traz livramento, ensinamento, comunhão. Ele nos inclui na comunhão com o Senhor. Por ter personalidade, eu quero falar algumas coisas sobre a personalidade do Espírito Santo. Primeiro conhecimento, em 1 Coríntios 2:11, diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo de Deus é conhecimento. Ele revela aquilo que ele conhece. Ele não é um refletor, mas ele é um revelador. Ele traz a revelação do conhecimento de Deus. A vontade de Deus também nesse versículo, ele manifesta o conhecimento de qual é a vontade de Deus para a pessoa. É ele que traz a revelação. O que eu devo fazer em situação que eu preciso tomar uma decisão? Sempre o Espírito Santo de Deus vai ser aquele que vai trazer a revelação da vontade de Deus. O Espírito Santo também nos ajuda, né? Em Romanos 8:27 diz que propriamente, lá diz assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Note que aqui nós estamos entendendo que faz parte da personalidade ter a mente tem a vontade, vai nos fazer conhecer a vontade de Deus, função muito forte do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, não vai nos mostrar que o Espírito Santo é aquele que derrama amor dentro do nosso coração, e ele é motivado a nos fazer vencer cada vez mais com o seu poder e com o seu amor. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não valorizaríamos a cruz, ou seja, o amor de Jesus. Irmãos, Romanos 15:30, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda na oração, na intercessão, uns pelos outros, né? Quando nós nos unimos em oração para isso. Em Neemias capítulo 9:20, fala de que o Espírito Santo de Deus ministra inteligência com capacitação para realizar a obra de Deus. Nós vemos a oração de Neemias em capítulo 9, que ele está clamando a Deus por isto. Lá diz assim, Neemias 9:20:
Ele concede o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes o teu maná para poderem comer e lhe desses água quando tiveram sede. Lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Então, quando Neemias está fazendo uma oração, ele está lembrando o poder de Deus. Então, faz parte da natureza do Espírito Santo inteligência e bondade. Ele sempre vai interceder. Como é uma personalidade, essa personalidade também pode se entristecer. Efésios capítulo 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos também entristecer o Espírito Santo de Deus, e isso a gente vai ver mais adiante, né? Mas faz parte da natureza, da personalidade. Um dos casos mais tristes da Bíblia, o primeiro rei de Israel, Saul, quando ele foi contra a vontade do Senhor, se exaltou no seu coração, passou por cima do ministério sacerdotal de Samuel, e a altivez, o orgulho tomaram conta do coração dele e o Espírito Santo de Deus se retirou dele. Então, nós podemos entristecer porque o Espírito Santo de Deus tem uma personalidade e ele pode ser entristecido com isso. Para ainda um pouco mais dessa fase final de características do Espírito Santo, ele perscruta. O que é isto, pastor? Em 1 Coríntios 2:10, diz lá: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui é sonda, né? Quem já esteve num período bloco cirúrgico ou num pós-operatório é muito ruim. Ou quando se cava poços artesianos, se coloca uma sonda para sondar, é penetrar profundamente até o interior. O Espírito Santo de Deus, ele vai conhecer o nosso interior. Então nós nunca vamos conseguir mentir ao Espírito Santo, enganar o Espírito Santo, porque ele entra dentro do nosso coração, ele conhece os sentimentos, ressentimentos, alegria, tristezas, mágoas, é natureza. Então uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, ela pode chegar ao quebrantamento. Porque como o Espírito Santo conhece o interior de uma pessoa, ele vai trazer revelação do que está dentro daquela pessoa. Às vezes os nossos lábios dizem uma coisa, mas o nosso coração pensa coisas totalmente diferentes. Então, para dentro disso que nós estamos trazendo você, para entender a natureza, a importância do Espírito Santo, que é nosso ajudador, nosso amigo. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda na oração. Romanos capítulo 8, verso 26, lá diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos aí um grande atributo do Espírito Santo de Deus, um grande ajudador, porque ele vai interceder, ele te ajuda quando você está orando. Ele está intercedendo, ele está pegando a tua oração e transmitindo ao coração do Pai, porque ele sonda o coração. Então, não são só as nossas palavras. Quando uma pessoa reza, que é ladainha, orações repetidas, sem sentido ou sem nexo, isto não passa do teto, porque o Espírito Santo de Deus não carrega o que é falso. Não carrega o que é sem valor, ele só carrega o que é valor. E o que é valor diante de Deus é um coração quebrantado e um espírito humilde. Isto tem valor, de acordo com Salmo 51:17. Então o Espírito Santo de Deus ora, mas também ele ensina. Em João 14:26, a palavra perfeita de Deus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Nós esquecemos muitas coisas rapidamente, mas o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar. Na hora em que você mais precisa, o que vai vir à tona vai ser aquilo que o Espírito Santo de Deus lembrar você. Ele vai estar trazendo, vai estar ensinando todas as coisas. O Espírito Santo de Deus fala em João capítulo 16, versículo 13. Nós vemos que a característica do Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração nas horas em que nós mais precisamos. Diz lá: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir,
e anunciará a vocês as coisas que estão por acontecer. Olha, ele fala. Uma das coisas mais importantes da personalidade é a manifestação através da comunicação. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir a Deus, ele vai nos, às vezes, exortar, às vezes nos ensinar, às vezes nos trazer uma direção nova. Mas o Espírito Santo de Deus fala. Ele dá testemunho. João capítulo 15, verso 26, lá diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, dará testemunho de mim. O Espírito Santo de Deus dá testemunho de Jesus. E ele leva a mim e a você nos tornarmos testemunhas de Jesus. Porque ele não fala de si, ele fala daquilo que está no coração do Pai. E nos leva a sermos testemunhas fiéis em todas as circunstâncias, em todas as situações. E como a gente já viu antes, que em João 16:13, ele, além de falar, ele também nos guia, nos toma pela mão e nos guia para onde? Para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus vai ser um condutor para que eu e você alcancemos a vontade perfeita de Deus. Bem, nós encerramos essa primeira aula aqui. Queremos convidar você amanhã, que nós vamos continuar ainda falando sobre o Espírito Santo até chegarmos nos dons espirituais. Até amanhã.